Diário News de hoje, uma pauta que a gente já vinha alinhando há algum tempo para que fosse possível. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que ainda não concluíram curso, que estão nessa batalha ainda, pessoas que têm medo. E para falar desse tema, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, Maria Sueli, ela que é assessora acadêmica, e Jéssica Souza, ela que é professora de inglês. Ambas estarão nesse programa de hoje descomplicando o TCC. Antes da gente iniciar descomplicar literalmente o TCC, vamos à apresentação? Maria Sueli, seja bem-vinda ao Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Então, meu nome é Sueli, eu sou professora de Geografia, licenciada em Geografia e sou especialista em Ciências Ambientais. Hoje eu trabalho com assessoria acadêmica. Então, eu tenho um escritório, o escritório acadêmico, que dá suporte aí para que os graduandos que tenham maiores dificuldades possa estar tendo dicas para estar aí elaborando o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC. Junto comigo, trabalha também vários professores, eu tenho uma equipe, a professora de português e a professora de inglês, que é Jéssica, que está aqui comigo. Boa tarde, e ela Jéssica. vai se apresentar agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, sou Jéssica, sou graduanda em Letras e Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande, no CFP aqui em Cajazeiras. Sou professora de língua inglesa também, atuo em algumas escolas aqui na cidade e trabalho com Sueli, faço as traduções aí do pessoal que está precisando, Maravilha. E como eu dizia, de fato é uma realidade. Algumas pessoas, quando escutam essa palavra, trabalho de conclusão de curso, já tem medo, Já acha que é algo quase que impossível. E aí nada melhor do que a gente falar sobre isso no programa de hoje. Primeiro, uma definição. O que seria, de fato, assim, o TCC? Em palavras que as pessoas possam compreender sem causar tanto medo. Sueli e Jéssica. Bom, o TCC é a questão do trabalho de conclusão de curso, que a sigla TCC, como ele disse, gera aquela polêmica. O que é um TCC? É o trabalho de conclusão de curso. Então, todo graduando, nós que conclui a nossa graduação, temos que fazer esse TCC, porque aí é aquela questão do que você aprendeu no decorrer do seu curso. Você tem que, como pesquisador, durante toda a sua graduação, demonstrar o que você aprendeu dentro da sua graduação. O objetivo do TCC, como o Sueli falou, é de envolver o aluno e de incentivar a pesquisa científica. Então, você introduz a partir do TCC toda a sua carreira científica a partir dele. Ele é de caráter obrigatório, ou seja, não é opcional, tem que fazer, mas não é nem um bicho de sete cabeças. Não dá para fugir do TCC. Não dá para fugir, mas é bem mais simples do que parece. A estrutura de um TCC, por exemplo, alunos que estão ingressando agora, por exemplo, no ensino superior, ou até mesmo aqueles que já estão prestes a iniciar o TCC1, ou quem já está no TCC2, para esse próximo semestre. Como é a estrutura de um TCC? Bom, o TCC ele é estruturado em 3 momentos. Tem o pré-textuais, textuais e pós-textuais. Para a elaboração do TCC, temos que ter a questão do planejamento. E o que seja esse planejamento? Como você falou aí, o que é que tem para iniciar um TCC? Esse planejamento começa com o projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa para depois a elaboração do TCC. E aí, a partir do planejamento é que você pode começar a delimitar as outras etapas, Tema, problemática, orientação, tudo isso você vai construindo junto com o seu orientador, que eu acho que é a principal parte, que a gente pode dizer a escolha do orientador. Sim, então, o planejamento, ele se constrói a partir do tema, problema, delimitação do tema, objetivos, metodologia
questão de fundamentação teórica, e aí a justificativa também precisa ser bem elaborada, para depois começar a escrever. Quando a gente fala, por exemplo, no TCC, eu particularmente apresentei o meu recentemente, e algo que me gerou muita dúvida foi a escolha do tema, né? Assim, sempre que, lá no início, né, quando eu estava no TCC1, que a professora me perguntava, e aí, José, qual vai ser o tema? E aquilo ficava meio que tirando a minha paz, porque existem 1001 oportunidades e situações, e aí fica meio que difícil escolher o tema. Qual seria a dica, por exemplo? Independentemente do curso, da área, qual seria a dica para fazer a escolha do tema? Bom, a grande dica para a escolha do tema é que o graduando, o aluno, não se precipite. Procure em volta, veja o que mais lhe convém, o que é importante para você, o que você tem assim, de conhecimento sobre o tema, porque não adianta escolher um tema porque achou bonito, porque alguém trabalhou, sem ter nenhum conhecimento prévio do que você vai trabalhar, né? Porque se não fizer isso, a partir do trabalho, quando for escrever, vai ter problemas, porque aí vai se complicar mais. Precisa pensar bem a questão da escolha do tema. Procurar em volta o que tem de bom para você, para o que você possa trabalhar, né? E pesquisar melhor. No meu caso, para delimitar o meu tema, eu pensei como seria mais viável o meu campo de pesquisa, qual é o campo que eu estou inserida, né? O que eu gosto mais de fazer, eu gosto mais de ensino. No meu caso foi difícil porque eu gosto de tudo. Mas eu pensei, essa é a grande dificuldade, talvez, das pessoas. Mas eu pensei num campo em que eu tivesse mais inserida. O campo que eu estou inserida é o ensino. Então, eu vou fazer no ensino. Ah, mas eu trabalho com tal coisa. De que forma você pode pegar o seu trabalho e inserir dentro de uma pesquisa? E aí você vai começando a construir. Essa foi, para mim, foi, assim, a dica de ouro, né? E porque a gente gosta de tudo na universidade, é muito difícil a gente desgostar de algo. Então, sempre pensar em um contexto, em um campo de pesquisa que você já está inserido. Isso já ajuda a delimitar muito o seu tema. Isso mesmo, Jéssica. Muito bem. É necessário pensar bem e fazer o que ela fez, né? Ela está construindo, né? Elaborando seu TCC. Então, para isso, é preciso pensar bem para poder iniciar o seu trabalho científico. E assim, uma dica importante, porque quando a gente escolhe um tema que a gente já tem uma certa facilidade de lidar com aquele tema, você consegue, até mesmo na fundamentação teórica, você consegue, para usar uma palavra do linguajar do povo, consegue desenrolar. Porque muitas das vezes, na fundamentação, você acaba se embrenhando em muito conteúdo e às vezes tem uma dificuldade de assimilar tudo aquilo. Quando é um tema que você já conhece, que você já tem uma certa afinidade, facilita, né? Depois da definição do tema, nós temos, por exemplo, um problema, que é a definição da problemática do TCC também. Qual a dica, por exemplo, para, a partir da seleção do tema, escolher também aquela problemática para você se aprofundar? Bom, então, a partir da escolha do tema, temos que realmente procurar o problema, ver qual a lacuna existente para estarmos, né, estudando, pesquisando, para conseguir, como é que se diz, explicar esse problema, essa lacuna. Então, todo tema que você for escolher precisa delimitar um problema, delimitar exatamente, né, delimitar o tema. Por quê? Você não pode trabalhar de forma geral. Por exemplo, eu vou trabalhar a questão dos recursos hídricos no município de Cajazeiras. É muito amplo. Então, a gente precisa delimitar, no caso, trabalhar só a cidade ou só um bairro. É isso a delimitação. E o problema, você vai pensar no que existe de problema. No caso aqui, se fosse para trabalhar, a questão da raciocínio da água, alguma coisa assim hídrica aqui no município, na cidade de Cajazeiras.
Essa questão da problemática, para mim, foi muito importante conversar com o meu orientador. Porque quando eu já cheguei com um tema definido, já cheguei com o meu campo de pesquisa definido, e aí faltava a problemática. Mas, assim, eu trabalho com educação. Então, a educação, a gente tem muitos problemas. Mas a gente precisa escolher um. Então, conversando com o meu orientador, eu consegui trazer essa problemática. E não foi difícil. Não foi difícil. Difícil mesmo é só você começar a planejar. Depois que você começa, é bem mais fácil finalizar. Eu ouvi, por exemplo, muitas vezes essa frase, né? O TCC ele não é difícil, muitas das vezes é só você dar o primeiro passo. Quando você começa, você vai tomando gosto, né? Você vai perdendo medo, você vai ganhando espaço. Jéssica falou agora sobre o orientador. Já no início, as duas já disseram que o orientador assim, é uma peça fundamental. Não é apenas uma peça decorativa. O orientador não está ali só para aplaudir no final da apresentação. Ele está ali desde o início, ele acompanha todo o processo. Como escolher o orientador? Bom, o orientador ele é de extrema relevância para a construção de um trabalho de conclusão de curso. Por quê? Ele é quem vai estar ali lhe orientando sempre, quem vai lhe dar todas as dicas para poder você estar aí construindo o seu trabalho de conclusão de curso, né? O seu TCC. Então, é necessário que você pense bem também na escolha do seu orientador, porque se você não tem nenhuma afinidade, se ele não é assim da área, então vai ter assim um probleminha de conexão nas ideias. E aí você vai ter que se virar muito sozinho. Eu vou falar da minha experiência, né, do meu TCC. Foi uma coisa maravilhosa, porque eu não comecei assim em cima da hora, né? Foi a minha como é que se diz? O meu planejamento começou no segundo período, né? Na disciplina de ambiental, né? Com a Isso que é decisão, viu? Isso que é planejamento. Com a professora Jaqueline, porque ela quem dava a disciplina, né? De meio ambiente. E aí ela passou um trabalho de meio ambiente que a gente foi fazer pesquisa aqui na cidade de Cajazeiras. E aí eu já decidi a trabalhar mesma temática dentro daquilo, certo? Então, a partir daí, eu já comecei tudo que eu estudava, tudo que eu pegava, eu já ia como... E já tinha pensado também no orientador. Por quê? O meu orientador foi Marcelo Brandão, muito bom, excelente, foi maravilhoso trabalhar com ele. Não tivemos grandes problemas, não, porque, assim, eu entendo muito a língua, né? A língua dele. Tudo que ele dizia, eu já entendia tudo o que ele queria e já ia fazer pesquisa e fazer com que desse certo, né? Então, não começou em cima da hora. E é uma dica que eu dou. Vai pensando logo o que quer e vai organizando. Todo o trabalho que for fazendo no decorrer do curso, vai trabalhando em cima daquilo que você já quer e organizando todo o material para quando chegar o momento certo, não ter tanta dificuldade, certo? E, assim, quando você pega um professor de outra área, por exemplo, eu sou da área de ensino, né? E vou procurar um orientador na área de matemática, de física, de agrária. Então, aí vai surgir aquela dificuldade, porque o professor ele não tem tanta a profundidade com a área de ensino. Ele não vai ter tempo de debruçar, né? Para fazer aquele estudo, para lhe passar, para lhe orientar. Então, ele pode te orientar sim, porque a gente pode orientar um aluno de todas as ciências, mas precisa sentar com o aluno, conversar, estudar o perfil do aluno, o que ele quer, mas é bem difícil, mas dá também, dá tudo certo. Jéssica, a dica para a escolha do orientador? Sempre escolher... Eu sempre digo que não escolho um orientador por coleguismo, né? Mas sim por se identificar com o campo de pesquisa. Então, ao decorrer da universidade, você tem palestras, você tem oficinas, você tem acesso a inúmeros meios acadêmicos de
de que você pode utilizar. Então, você fez um artigo, gostou daquele artigo. Aí, nossa, eu posso, talvez, pedir a esse professor que me oriente, porque eu gostei muito da forma como ele trabalha, da temática dele, né? Então, nós também temos que pensar o seguinte: o professor de universidade, a última coisa a menor coisa que ele faz, na verdade, é dar aula, porque o tempo dele é muito preenchido com muita coisa, com publicações, muitos estão em doutorado ou atividades extraacadêmicas, então, às vezes acaba não dando tempo mesmo de sentar e conversar. Por isso que a delimitação, a escolha, não é? Bem planejada é que vai dar o seu sucesso, né? Que vai trazer o seu sucesso. Muitos alunos colocam a seguinte realidade. Existe o orientador colega, amigo, e tem o orientador carrasco. Qual dos dois o aluno tem que optar? Na opinião de Jéssica, por exemplo. Aí depende. Você quer aprender? Se você quer aprender, escolha o carrasco. Você também tem a opção de você ter um co-orientador, né? Você tem o seu orientador e o seu co-orientador. Então, os dois trabalham juntos, né? Juntamente com você. Mas como eu estava conversando ontem com o Sueli, a importância da assessoria acadêmica, não é? Porque, como eu disse, a última coisa que que o seu professor orientador faz é ministrar aula. Ele tem inúmeras coisas a fazer. O tempo dele é muito preenchido. Nossa, a minha primeira opção de orientação, ela saiu para o doutorado, se afastou para o doutorado, quase choro. E ainda bem que não foi difícil preencher, porque também tinha outros professores que eu gostava bastante da área deles também. E aí ficou fácil para mim. Mas, como eu digo, você quer aprender? De fato, como faz um TCC, você quer de fato corrigir, essa pergunta tem que ser feita aos estudantes que agora estão nos acompanhando. A pergunta é, para escolher o seu orientador, a sua orientadora, tem que ouvir essa pergunta que a Jéssica está fazendo aqui agora. Você quer aprender? Você quer aprender. Porque o TCC é a nossa primeira introdução, nosso primeiro envolvimento com a escrita científica, né? Então, se você vai pensar em um mestrado, você vai pensar em uma pós, em um doutorado, seja lá qual for o caminho que você vai seguir. Você tudo que você aprendeu, você vai utilizar no decorrer da sua vida, né? E o principal, assim, a principal forma de fazer isso é construindo um bom TCC, que você já vai delimitando tudo que você vai fazer posteriormente. Sueli. Bom, pegando aí a fala de Jéssica, muito importante essa questão aí. A mesma forma que eu falei de começar um curso e já ir organizando as suas ideias, os seus trabalhos para o seu TCC, a dica que eu dou para quem vai fazer mestrado aí, e doutorado, quem pensa, é se planejar da mesma forma. Não está se mudando de linha de pesquisa, vai para lá e para cá, para não se ver ali o contrário, né? Ter uma contradição, e aí fica mais difícil. Se você seguir, e outra coisa importante que ela falou na questão do orientador, esse orientador carrasco que se chama, é aquele mais exigente. E aquele professor exigente são os melhores. Eu acho os melhores, porque eu aprendi muito com aqueles professores que muitos achavam ruim as aulas, que não escolhia para orientar e tal. Mas, no decorrer do tempo do curso, eu aprendi bastante, porque aí você ou estuda. Então, não chega ao final do curso, não elabora, né, o seu TCC. E aí a gente entra em um outro aspecto do trabalho, que é, por exemplo, a possibilidade legal, inclusive, de haver, por exemplo, uma assessoria acadêmica, né? Porque, como Jéssica disse, existem professores que estão super atarefados, né? Professores que dão aula em mais de uma escola, em mais de uma faculdade. Além da universidade, tem os afazeres também do cotidiano. Qual a importância, por exemplo, de ter uma assessoria acadêmica, de
poder contar também com esse suporte para consulta, para poder saber, olha, está certo aqui, meu orientador disse isso, como é que eu coloco em prática? Muitas das vezes tem essa dificuldade também. Bom, esse questionamento ele é de extrema relevância, né? Eu tenho um escritório acadêmico, a elaboração, a construção desse escritório foi justamente por isso, pensando nisso. Na graduação, eu já vi essa dificuldade dos alunos. E aí é como vocês falaram, Jéssica falou, os professores, eles não têm esse tempo todo para poder estar dando essa assessoria a cada aluno. Tem professor que tem o quê? 5 orientando, 10 orientando, e ainda tem as aulas, é muita coisa para se fazer. Eles não têm como dar aquele suporte que o aluno precisa, porque tem uns alunos que eles têm o domínio de leitura, de escrita, e aí é mais fácil para o professor orientar, mais de 1, 5, 10. Mas tem aqueles alunos que têm realmente dificuldade da escrita. Às vezes sabe o conteúdo, o domínio do conteúdo é bem, mas quando fala na escrita, porque tem que ter a metodologia de escrever. Você não pode escrever de qualquer jeito. Para botar no papel é bem difícil também. Então, é muito importante aí a questão da assessoria acadêmica e foi por isso que eu comecei nesse trabalho e eu gosto muito, muito mesmo. Já tem quanto tempo, Sueli? 7 anos. Desde 7 anos. E aí é muito bom. A gente aprende bastante. Eu atendo várias áreas, né? Porque já vem aluno da FASP, da Santa Maria, FAFIC, UFCG. Já atendi pessoas de João Pessoa, de Patos, Campina Grande. Sim, então, essas faculdades que têm à distância, eu recebo muito aluno para poder estar orientando e organizando o texto. Às vezes a pessoa escreve bastante, mas aí o texto não tem clareza, não tem coerência, não tem coesão. E aí tem as dificuldades e aí eu trabalho nesse sentido. Para descomplicar o TCC. Descomplicar o TCC. Jéssica. Sim, como eu estava falando lá no início, essa importância da assessoria. Nós vínhamos bem carentes, às vezes, da escrita, né? Às vezes o nervosismo também, né, Sueli? O nervosismo é muito grande, só de você pensar que tem que fazer, né? Só de ter aquela pressão, você já fica nervoso. E eu vejo daí, né, a grandeza desse trabalho que a gente faz, né? Em relação à estrutura do TCC, nós já falamos aqui sobre a definição do tema, já falamos sobre a definição da problemática. Vamos falar um pouco dos objetivos e, obviamente, dos objetivos específicos também do trabalho. A partir do tema, da problemática, tem que definir também os objetivos. E aí, muitas das vezes, surge aquela dúvida: quantos objetivos eu posso definir no trabalho? É uma dúvida muito frequente também. Sim, isso aí é um problema frequente, é uma demanda grande que chega ao escritório, né, até a mim, para definir essa questão dos objetivos. Os objetivos, eles são de grande relevância, precisa ser bem elaborado, saber, por exemplo, o objetivo geral, ele diferencia dos específicos. Por quê? O objetivo geral, a gente tem que pensar no todo. É aquele objetivo que você vai identificar, que vai procurar, que vai pesquisar. Os objetivos específicos, eles são de ação. Porque depois que você identifica, aí é que você vai analisar, né? E para isso tem que saber bem direitinho o que ser feito, o que vai ser feito para a elaboração dos seus objetivos, certo? Eu vejo como a principal forma de introdução dentro do que você vai dizer, né? Eu penso que ele precisa ser autoexplicativo, ele precisa se explicar por si do que você vai construir ali. E é mais difícil do que parece. Na verdade, é um desafio. Quando a gente fala, por exemplo, da estrutura do próprio trabalho de conclusão de curso, há outra dúvida também. E aí é até uma curiosidade, por exemplo, minha, né? Vocês estão atuando na assessoria acadêmica. Há alguma área que seja mais difícil, por exemplo, para se elaborar um TCC? Ou
a gente está em pé de igualdade todos os cursos, ou existem uns que demandam um pouco mais, outros, eu não diria que demanda menos, mas que seja de fácil solução, ou até de diminuição do tipo de conteúdo, da densidade, inclusive, do conteúdo. Existe alguma área específica assim, que demande um pouco mais e outra que demanda um pouco menos em relação àquele curso que demanda um pouco mais? Bom, na minha opinião, eu acho o seguinte, que todas as áreas ela têm dificuldade para se trabalhar. Aí vai depender do graduando, né, de como ele está aí atuando na área, do seu conhecimento de conteúdo, de onde você está, tudo depende do seu planejamento. Se você for uma área bem planejada, dá para trabalhar sim, mas todos têm muito trabalho, muita dificuldade. E principalmente aquelas áreas, quando você delimita, né, o seu tema, tudo bem direitinho, e não procura saber se tem campo de pesquisa. Aí complica. Precisa ver bem direitinho se existe esse campo de pesquisa. Se tem A gente vai falar de campo de pesquisa também, viu? Mas deixa eu ouvir aqui a opinião de Jéssica quanto a isso. Bom, a meu ver, a escrita ela é sempre individual, não é? Por ela ser uma atividade individual, isso vai depender não da temática, dela ser mais fácil, mais simples ou mais difícil. Vai depender da sua carga de leitura, vai depender da sua habilidade da escrita, né? Então, não acho que exista uma área mais fácil ou uma área mais difícil, né? Sempre existe a questão da fundamentação, né? Então, para mim, ao meu ver, não tem mais difícil nem mais fácil, né? Existe o bem fundamentado, né? Existem também pessoas que têm mais habilidade de escrever, né, que as outras, né? O curso de letras, por exemplo, é um curso de uma carga de leitura muito alta. Então, a gente já, de certa forma, já tem uma leitura a mais do que outros cursos, né? Então, talvez por isso se torne mais fácil, né? Mas para alguns também pode ser mais difícil, porque você lê muito, né? Acaba com dificuldade de delimitar uma coisa só. Mas TCC é um só, né? Acho que tudo vai depender da pessoa individual mesmo. Vamos falar de campo de pesquisa? Sueli já dava essa dica, né? Muitas das vezes a pessoa elabora todo o trabalho e não imagina, por exemplo, no campo de pesquisa. Será que vai haver realmente como eu colocar em prática, né, essa minha área, esse conhecimento, essa minha fundamentação toda? Sueli, como definir no seu trabalho o campo de pesquisa correto? Como saber se você está no caminho certo, no caminho realmente que você conseguirá colocar em prática? Bom, quando a gente escolhe o tema, a gente já precisa saber se existe, como eu já falei, né, esse campo de pesquisa. Pensar se tem o arcabouço teórico, se vai trabalhar pesquisa de campo, se vai fazer questionário, entrevista. Então, precisa saber tudo isso para poder aí estar elaborando o seu trabalho. Porque se não existe o campo de pesquisa, como é que você vai fazer o seu trabalho, elaborar? Então, não existe. Precisa ter o campo de pesquisa, você precisa saber quem vai abordar, né? E saber como vai fazer, se é pesquisa bibliográfica, onde é que vai procurar isso, se tem pensando nessa pergunta sua, eu pensei aqui, lembrei de uma coisa importante. Uma certa vez, eu recebi um trabalho para normalizar, e aí a aluna colocou várias coisas aleatórias, aí, pegando de qualquer canto, porque ela disse que não tinha campo de pesquisa. E aí foi um trabalho, assim, meio que perdido, porque aí pesquisou em blog, essas coisas todas, e no final, que foi para referenciar, que precisa, né, é necessário. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente, e aí o blog tinha expirado e não tinha mais as informações. E aí? Então, o campo de pesquisa é bem relevante, precisa a pessoa pensar bem antes de começar a escrever.
E eu vejo, por exemplo, acompanho alguns amigos, amigas também, que diante do campo de pesquisa aqui, ele é muito vasto, né? Ele é gigantesco. Nós temos, além dos exemplares físicos, nós temos os dispositórios, enfim, nós temos todo esse conteúdo, né, da internet, que muitas das vezes acontece isso que a Sueli acabou de dizer, né? Muitas das vezes você pega aquele conteúdo, mas ele não está mais disponível. Como é que você vai referenciar? Digamos, alguém que começou há 2 anos atrás um trabalho, não vai ter como referenciar se esse conteúdo não estiver mais disponível agora. Então, é uma dica muito importante. Em relação ao TCC, nós já falamos aqui sobre a necessidade do planejamento, que faz toda a diferença. Falamos também sobre a orientação. Vamos falar agora sobre as normas. Tem as normas que devem ser seguidas por todos. Varia, né, de uma faculdade para outra, alguns detalhes, ou é uma norma geral que serve para todas? Bom, essa questão da norma é muito importante para a gente elencar, porque existe a norma da ABNT, né, que é para trabalhos acadêmicos, lembrando que é para trabalhos acadêmicos, porque a ABNT ela é muito vasta. Tem NBR para meio ambiente e para tudo tem NBR. Nós estamos falando aqui na norma, né, na ABNT para trabalhos acadêmicos. Ela é de extrema relevância. A ABNT é quem vai estruturar todo o seu trabalho. Então, a escrita sem a normalização não existe. E se existir, o trabalho não fica bom, ele não fica um trabalho de referência, porque, imagine só, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que é de 150 páginas, 200, 300 páginas, sem normalização. Não tem como fazer uma leitura, porque é mesmo que dizer assim, por exemplo, você entrar em uma casa que está aí toda bagunçada e você vai procurar uma agulha. Como é que você vai encontrar essa agulha? É impossível. É a mesma coisa, por exemplo, uma banca, né, que vai estar aí olhando o seu trabalho, ela não vai ter como ler, não vai entender. Então, precisa normalizar, sim, para poder estruturar bem o seu trabalho e para quando eles for ler, né, e olhar o seu trabalho e entender melhor o que você está ali escrevendo. Jéssica, tem algo a colocar em relação às normas? Como eu trabalho com traduções, né, as traduções elas também têm as suas regras, né? E eu sei que muita gente faz de qualquer jeito, faz porque é uma cultura, né? A maioria dos estudantes de universidade, eles só falam o idioma e está tudo bem, né? Então, no caso das traduções, às vezes acontece das traduções não estarem de acordo com as normas. E aí é um trabalho nosso também, né? Com a assessoria, de normalizar a tradução do trabalho. Nesse programa de hoje, acho que a gente falou aqui sobre vários aspectos do TCC. É um tema que não dá para a gente descomplicar assim. Eu acho que vocês duas terão que voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre esse tema. Acho que é até uma sugestão, né, para a gente abordar mais esse tema, popularizar, né, para acabar. O TCC ainda é um tabu, né? Culturalmente se tornou um tabu. Pessoas que acham que o TCC ele é meio que uma barreira para você concluir o curso, quando na verdade não, ele é o coroamento do seu curso, né? O trabalho de conclusão. Então eu espero contar com a presença de vocês duas aqui outras vezes para a gente poder falar sobre o trabalho, né? Acho que a gente iniciou a descomplicar o TCC a partir de hoje, mas é um processo contínuo, né? Bom, é muito bom, né, estar aqui hoje para a gente descomplicar, mas é como você disse, foi o início, né, de muito que a gente ainda vai ter por aqui para poder dar continuidade. Porque aí a gente falou sobre o planejamento, mas falta falar muito ainda da estrutura, mas isso aí, para abordar tudo, precisa o curso. Verdade. Tem o curso, mas aí eu agradeço a você pelo convite e a gente está aqui assim que puder, novamente. Obrigado, Jéssica. Então, eu acho importante nós, enquanto acadêmicos, falarmos e dialogarmos, né,
com a nossa região. Eu sinto uma distância muito grande ainda da universidade com os centros, né, com a própria cidade. Então, eu acho de extrema importância momentos e ocupar espaços como esse, né, para estarmos falando para as pessoas que são da nossa cidade, né, de entendermos um pouquinho, de conversarmos, dialogarmos um pouquinho sobre as coisas.